Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista de ações e estoques aqui da equipe do Já Invest, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a Microsoft, uma das maiores empresas do mundo. Então, se você gosta de assuntos relacionados a investimentos no exterior, fica aí que é logo depois da vinheta. E antes de partir aqui para análise da Microsoft, eu gosto sempre de lembrar que não é uma recomendação de investimentos esses vídeos que a gente traz aqui no canal, né? Não compre a empresa só porque a gente trouxe aqui no canal, mas se vocês quiserem saber as nossas recomendações, é só se tornar assinante de Pro, que vocês vão ter acesso inclusive à nossa carteira global com todas as stocks e REITs que a gente recomenda para os nossos assinantes, tá? Então é só você se tornar assinante de Pro nesse QR Code que eu tô deixando aqui na apresentação. Deixa o like também para ajudar a gente a chegar a mais pessoas e se inscreve para você não perder os nossos próximos conteúdos. Tem muitas stocks e REITs que a gente ainda quer trazer aqui no canal, então já se inscreve para você não perder os próximos vídeos e acompanha a gente também nas redes sociais. Começando aqui com a história da Microsoft, ela foi fundada em 1975 pelo Bill Gates e Paul Allen, né? Acho que o Bill Gates dispensa apresentação, né? Um dos caras mais bem-sucedidos e ricos aí do mundo de negócios. E lá naquela época havia uma empresa que estava lançando um computador focado ali no mundo corporativo, e eles dois perceberam que havia a oportunidade de lançar um software junto com esse computador, né? Um sistema operacional já junto com esse computador. A ideia deu muito certo, né? Ambas as empresas ganharam dinheiro e esse dinheiro todo ganhado permitiu com que a Microsoft juntasse ali uma grana, né? Juntasse um dinheiro para poder investir no seu próprio crescimento, investir em novos produtos. Em 1979 eles já lançaram o MS-DOS, que foi também um sucesso de vendas ali, que trouxe mais caixa ainda para a empresa, que permitiu com que ela investisse em melhorar os seus produtos e serviços, em pesquisa também. Em 1985 veio a grande virada de chave para a empresa, que foi o lançamento do Windows, tornando a empresa a maior empresa de softwares do mundo já naquela época, né? Aproveitando o bom momento, eles fizeram um IPO no ano seguinte, em 1986, e mais uma vez, com o dinheiro captado, eles continuaram investindo em novos produtos e serviços e começaram a crescer nas décadas seguintes através de aquisições e importantes lançamentos. Em 1989, eles lançaram um pacote Office, expandindo ainda mais a presença deles no mercado corporativo. Em 2002, eles fizeram um acordo com o governo americano, que estava num processo ali de julgamento cerca de 4 anos, onde o governo acusava a Microsoft de práticas ilegais ali de competitividade, né, sendo ela um monopólio em vários produtos e serviços, e a Microsoft concordou em reduzir ali o monopólio dela, né, reduzir essas práticas que ela cometia na época, e também nessa época o Bill Gates saiu do comando da empresa. Em 2001 já eles lançaram o Xbox e o Windows XP, então lançaram o Xbox para entrar no segmento de games, que também foi ficando cada vez mais relevante ao longo dos anos, e lançaram o Windows XP aí, se tornando líderes no uso de computadores, não só no mundo corporativo, mas também nos computadores domésticos, né? Então eles se tornaram líderes nos dois segmentos. Ao longo dos próximos anos foram diversas aquisições, né? Nem caberia aqui nesse resumo, mas eu trouxe as mais relevantes, que foi a compra do LinkedIn em 2016, aumentando a penetração da empresa nesse ambiente corporativo, em produtos focados para empresas, e em 2022 a compra mais relevante até hoje da Microsoft, que foi da Blizzard, por cerca de 68 bilhões de dólares, que ainda está pendente de aprovação, mas aparentemente vai ser aprovado ainda em 2023. Hoje ela é uma das maiores empresas do mundo, com um valor de mercado de cerca de 1,9 trilhões de dólares. Ela está no setor de softwares e tecnologias, como a gente comentou aqui. O código dela na Nasdaq é MSFT, se vocês quiserem comprar, né? A cotação dela é cerca de 250 dólares. Ela só tem um tipo de classe de ação, e aqui o código na B3 da BDR dela é MSFT34. Falando um pouco do modelo de negócio da empresa, ela tem uma receita bem diversificada, né? Então todos esses produtos aqui e serviços que vocês estão vendo nessa imagem, até outros que não cabem aqui, são da Microsoft, pertencem à Microsoft, então ela está presente na nossa vida, seja aí com o Outlook, seja com o Skype, seja com o Teams, o Word, o Excel, o PowerPoint, o videogame, né, o Xbox, enfim, ela tem vários produtos e serviços, e ela tem uma receita bem diversificada, né? Cerca de 34% vem de serviços da nuvem, muito parecido com o que a Amazon tem lá na AWS, né? Então ela tem aqui a Azure, que é cerca de 34%, mais focado em empresas. 22% da receita vem da família Office, né? O Excel, o Word, enfim, o Outlook, e o OneDrive, que é nuvem para pessoas físicas na maioria das vezes. 12% vem da venda de softwares, né? Então até hoje ela vende os softwares que ela tem da Windows, né? Então muitas empresas compram, muitas pessoas compram também, algumas compram ali pirateado, mas a maioria está comprando de forma legal. E os 30% restantes estão distribuídos aqui em games, né, no Xbox e outros serviços de games, LinkedIn, né, da área de pesquisas, né, com Internet Explorer até então, enfim, e vários outros serviços. Então ela tem realmente uma gama
muito grande de produtos e serviços e uma receita bem diversificada, né? Quando a gente pensa do ponto de vista geográfico da receita dela, 50% mais ou menos vem dos Estados Unidos e 50% de vários outros países, né? Então a Microsoft tem presença aí quase que no mundo todo, então ela não divide assim de onde vem a receita, ela só informa que vem de outros países e deve ser bem diversificado aqui, né? É bem concentrado nos Estados Unidos, como é uma empresa que nasceu lá, como é o mundo, um dos países mais consumistas do mundo aí, mas tem uma receita bem diversificada aqui nos outros países. Falando do histórico de resultados da empresa, a Microsoft é uma empresa mais madura, né? Então, ela é uma tech um pouco diferente. A gente está acostumado a ver aquelas empresas de tecnologia de um crescimento explosivo, que dobram a receita todo ano. E a Microsoft, ela tem um crescimento um pouco mais maduro, tá? Então, ela cresceu a receita dela nos últimos 10 anos cerca de 9% ao ano, que não é ruim, mas não é um crescimento explosivo, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela conseguiu crescer a receita, o lucro dela cerca de 11% ao ano. Então, ela conseguiu crescer o lucro acima do crescimento de receita, o que indica pra gente que a empresa ganhou eficiência no período, o que é que a gente espera de uma empresa mais madura, né? Uma empresa mais madura, como a Ambev, por exemplo, como a Microsoft, como empresas que já têm ali um mercado muito grande, elas conseguem gerar valor através de barreiras de entrada, através de vantagens competitivas, através de melhoria nos custos, eficiências, né? Poder de marca que ela tem, então ela consegue ganhar mais lucro do que ela consegue crescer a receita, tá? A crise de 2020 impulsionou alguns segmentos do negócio da empresa, então a gente pode ver aqui que em 2019 ela tinha uma receita líquida de 143 bilhões, em 2021 saltou para 168 e 2022 saltou para quase 200 bilhões, isso porque ela foi impulsionada, né? Toda a parte de game, entretenimento, que as pessoas ficaram em lockdown, então as pessoas consumiram mais, a nuvem também que foi muito demandada ali, principalmente pelas empresas, né, que começaram a ter que digitalizar os seus negócios o mais rápido possível, e soluções para a empresa, né? Então, por exemplo, o Teams foi muito utilizado e é um produto da Microsoft, né, de fazer reuniões e vários outros serviços de eficiência que parece que foram desenhados para isso, né? Parece que foram desenhados para trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, trabalhar à distância. Então, favoreceu a Microsoft no período, ela conseguiu crescer bem a receita nesse período, tá? Além disso, ao aumento da fatia desses serviços na receita total da empresa, principalmente o serviço de nuvem da Azure, né, que é um serviço que tem uma margem melhor, melhorou as margens brutas e margem EBITDA e margem líquida da empresa no período, né? Mas mesmo assim, a Microsoft tem uma margem líquida muito boa, né? Desde 2019 ele trabalhando com uma margem líquida de cerca de 30%, uma empresa realmente muito eficiente e consegue gerar bastante dinheiro, de bastante caixa e lucratividade aqui no setor de tecnologia. Falando um pouco do caixa e dívida da empresa, é sempre importante a gente olhar como que anda o caixa, o endividamento das empresas que a gente quer investir, né? E a Microsoft ela tem uma estratégia de aquisição muito agressiva, tá? Não parece, porque ela dificilmente faz aquisições muito relevantes, como ela fez da Blizzard em 2022. Ela faz diversas aquisições pequenas, né? Só nos últimos 5 anos foram quase 40 aquisições que a Microsoft fez de empresas pequenas, e ela é muito conhecida por isso, né? De identificar uma tecnologia interessante, ir lá e comprar essa empresa para eliminar a chance dessa empresa concorrer com ela. Então, ela é conhecida por fazer isso e ela faz isso há muito tempo, né? Eu pesquisei, inclusive, que ela fez mais de 200 aquisições desde a sua história, né? Então, não consegui checar esse número, é verdade, mas foram quase 250 aquisições desde o início da história da Microsoft, tá? Para isso é preciso ter um caixa robusto. Então, assim como as outras Big Techs, a Microsoft tem também um caixa bem robusto aqui de quase 100 bilhões de dólares em 2022, né? Aqui tá 2023 porque, igual a Nvidia, a Microsoft também divulga os resultados dela com um período fiscal diferente, mas considerem aqui o último ano, tá? 2022. Então ela tem um caixa de quase 100 bilhões de dólares, uma dívida de 60 bi, então aí tem 40 bilhões sobrando para fazer aquisições, né? Para pagar dividendos, para passar por um momento turbulento, né? Então ela é uma empresa bem desalavancada, e quando a gente olha do ponto de vista de dívida líquida sobre EBITDA, é negativa, porque a dívida dela é líquida, né? A dívida líquida dela é negativa. Então ela tem mais caixa do que dívida, mas mesmo assim, mesmo que ela fosse ter dívida, ela gera um EBITDA bem forte, né? Como a gente viu anteriormente aqui, ó, o EBITDA dela de quase 100 bilhões no ano de 2022, então ela pode se endividar bem tranquilamente. Falando um pouco agora da geração de caixa da empresa, né? Como ela gasta dinheiro, se ela está distribuindo dividendos aí para os investidores.
e ela, como eu comentei, é uma empresa que investe bem pesado ali em CAPEX, pesquisas, aquisições. Então, só no ano de 2022 foi cerca de 25 bilhões investido ali nessa parte de CAPEX, pesquisa, para manter ela atualizada, para investir em novas opções ali de crescimento, em novas tecnologias que ela está investindo, em novas aquisições. Então, ela é uma empresa que tem investido bastante, mas mesmo que esse investimento tenha sido alto, ele representa só 12% da receita da empresa. Então, sobra espaço, né? Ela consegue manter esses investimentos com tranquilidade e sobra espaço para ela pagar a dívida dela, né? Inclusive, ela nem tem dívida, como a gente viu. Então, sobra espaço para ela retornar valor aos acionistas, né? Então, só em 2022 também, somando recompras e dividendos, ela distribuiu, né? Retornou quase 47 bilhões de dólares aí aos acionistas, e ela historicamente distribui cerca de 80% da geração de caixa livre dela como dividendos, né? Se vocês olharem aqui, essa linha rosa que está passando aqui no meio, ó, é o tanto de proventos que ela distribui por ano, proventos e recompras, né? Então ela sempre distribui ali quase toda a geração de caixa líquido dela depois de CAPEX, depois de pesquisa e aquisições, né? Então ela gera um fluxo de caixa de 80, faz ali os custos dela, os investimentos em CAPEX, expansão de pouco mais de 20 bi, sobra quase 60, ela vai lá e distribui quase 50. Então, ela tem distribuído bastante caixa, tem retornado bastante valor aos acionistas, já que é uma empresa mais madura, que não tem um crescimento tão forte esperado aí pela frente. Falando um pouco de valuation e do retorno histórico da empresa, né, as ações da Microsoft caíram cerca de 25% entre o final de 2021 e o fim de 2022. Isso porque a gente teve um grande aumento das taxas de juros aí que impactou todas as empresas de crescimento e de tecnologia, né? Mas apesar disso, quando a gente compara ela com todas as outras grandes Big Techs, ela junto com a Apple foi uma das que menos caiu, e ela foi uma das que menos apresentou volatilidade, mesmo que ela caísse, né? Ela caiu 25%, que é uma queda interessante, uma queda impactante, mas foi bem mais lateralizada, uma queda mesmo bem mais pouco a pouco do que uma empresa como a Nvidia, por exemplo, que caiu ladeira abaixo de uma forma muito mais volátil, tá? Então ela tem essa característica de ser uma empresa um pouco mais defensiva, apesar de estar ali no setor de tecnologia. Mesmo assim, com a recuperação que ela teve em 2023, né, ela deu um retorno total desde o IPO de incríveis 432.000%, né? Então parece até mentira, mas se vocês olharem lá no TradingView, ou Economático, ou algum site mais confiável, vocês vão ver esse retorno, né? E nos últimos 10 anos ela deu um retorno de quase 1.000% versus 200% do SPY, né, que é o S&P 500. Então ela deu um ótimo retorno para os acionistas nesse período, né, nos últimos 10 anos. Né? O preço-lucro da empresa está girando hoje em cerca de 30 vezes, que é muito dentro da média ali da empresa nos últimos 5 anos. Né? A gente tira da média esses valores aqui fora da média, né? Por exemplo, no finzinho ali de 2019, que chegou a 60 vezes lucro, ou ali no período da crise, onde as taxas de juros encostaram em zero. Então, a gente tirando esses períodos fora do normal, ela negocia aí cerca de 30 vezes, que é um número aceitável para uma empresa com a qualidade e as vantagens que a Microsoft tem e no estágio que ela está, né? Então, ela, como não tem um crescimento muito esperado, ela não negocia assim a múltiplos. Por exemplo, a Nvidia negocia 80 vezes, 100 vezes lucro, dependendo do trimestre que você olha. Então, é mais normal assim um número de 30 aqui para a Microsoft. Falando em pontos fortes e pontos fracos aqui da tese, né? Pontos fortes: a Microsoft é líder em mercados importantes, então ela é líder em sistemas operacionais para computador, é líder também no segmento ali de nuvem, por exemplo, a segunda colocada no market share, né? É líder também no segmento de game, né? O segundo videogame mais vendido nos últimos anos. Então ela é líder em mercados importantes e tem marcas fortes, marcas reconhecidas, marcas que as pessoas gostam, né, de utilizar, está presente no dia a dia das pessoas, né? Seja com o PowerPoint, seja com o Word ou com o Excel. Então ela tem marcas muito valiosas que ela conseguiu construir ao longo do tempo, tá? Ela tem uma diversificação de receita muito interessante em setores com tendência de crescimento. Então a gente viu que ela está presente no setor de tecnologia, no setor de game, no setor corporativo, no setor de nuvem, enfim. Ela está presente em vários setores e todos eles têm uma boa perspectiva para longo prazo. Ela é uma empresa lucrativa e geradora de caixa, né, que é difícil da gente ver nas empresas de tecnologia nos Estados Unidos, né? Uma grande maioria queima caixa, então isso é uma vantagem aqui para a Microsoft, que permite com que ela vá lá e justamente compre essas empresas que queimam caixa e não são rentáveis e tire elas do mercado, ou então aproveite a tecnologia delas. Ela é uma empresa que tem um balanço sólido e sem dívida, então bastante segurança, né, para quem gosta, para quem tem um perfil mais conservador e gosta de uma empresa
mais segura ali, uma empresa, enfim, que não tem dívida, é uma empresa boa aí para você ter na sua carteira. Ela tem parte relevante da receita que é recorrente, então ela tem ali vários serviços que tanto as pessoas quanto as empresas pagam de forma recorrente para ela, para utilização, né? Pagam ali todo mês uma assinatura, isso gera, ou todo ano, né? Isso gera para ela uma ótima previsibilidade na geração de caixa, o que permite com que ela distribua dividendos, com que ela faça aquisições, sem se preocupar tanto se ela vai vender ou não ano que vem, né? Então ela consegue esse modelo de negócio. Ela é uma empresa muito inovadora, apesar de não ser a Big Tech mais inovadora, na minha visão, ela é inovadora porque ela consegue fazer várias aquisições, como eu comentei, 40 aquisições nos últimos 5 anos, e ela investe um caixa nessas empresas, investe um dinheiro nessas empresas, para que saia alguma inovação dali. Então, a Microsoft está sempre lançando novos produtos e novos serviços no mercado, justamente porque ela sai ali comprando várias empresas, comprando tecnologia, comprando mentes, e isso faz com que ela consiga inovar e juntar serviços nos seus produtos, né? O mais recente aí foi o ChatGPT anunciado aí que vai fazer parte do programa de busca da Microsoft, né? E ela tem uma alta barreira de entrada, né? Então ela está em vários setores, então é um pouco difícil da gente falar isso. Mas os setores onde ela tem uma presença maior é muito difícil da gente imaginar que vai entrar alguém, porque precisa de anos e anos de dinheiro investido para entrar e concorrer com ela nesse setor, né? Por exemplo, o setor de nuvem é muito difícil que vá entrar alguém para conseguir bater de frente com as 3, 4 que são as maiores do mercado, né? A Amazon, Google, Apple, a própria Microsoft. Então, ela tem assim uma barreira de entrada bem alta nos setores onde ela domina, pelo menos, né? Tem outros que ela não domina tanto, que tem uma barreira de entrada mais frágil, mas pelo menos nos mais representativos da receita dela tem bastante barreira de entrada, né? Falando dos pontos fracos, ela tem um risco de disrupção, né? Principalmente nos segmentos de business, então pode surgir alguma ideia inovadora ou produtos inovadores ou sistemas mais baratos ou melhores de fazer a mesma coisa que ela oferece, principalmente naquela linha de business, né? Do pacote Office, do Teams, né? Daquele outro software que ela utiliza para reuniões. Então pode surgir alguma coisa, como já surgiu, né? Ela tem concorrentes nessa área, principalmente com inteligência artificial, que a gente tem visto bastante aí, né? As empresas começarem a fazer as coisas de uma maneira diferente, e isso prejudicaria bastante a receita aqui da Microsoft. 50% da receita vindo aqui dos Estados Unidos, então isso aqui é sempre um risco, tá, pessoal? Apesar de ser os Estados Unidos, apesar de ser aí a maior economia do mundo, um dos melhores países do mundo, mesmo assim não é bom você ter a sua receita concentrada num país só, principalmente quando você é uma empresa de tecnologia, né? Tem que buscar diversificar isso para reduzir esse risco. Pode ter uma regulação específica lá, pode ter uma recessão lá, um momento específico cultural lá que reduza as receitas da empresa, né? O risco regulatório também, por ser uma Big Tech, então todas as Big Techs, o mercado regulatório do mundo todo, né, não só americano, no mundo todo, tá de olho para ou taxar essas empresas porque elas são grandes demais e começam a impactar demais na economia mundial, elas têm acesso a muita informação, né? Ou até mesmo para impedir com que essas empresas entrem em novos setores. Então, por exemplo, a compra da Blizzard ainda está em análise porque existe um risco ali de concentrar o mercado. Então, esse é o risco regulatório das Big Techs, tá? E o último aqui, que não é menos importante, que é a concorrência, tá? Então, apesar de ela ter uma alta barreira de entrada nos segmentos que ela tem ali presença forte, ela tem concorrentes de alto nível, né? Então, no sistema operacional dela, ela concorre com a Apple, ou com a Linux, né? Mas principalmente a Apple. No segmento de game, concorre com a Sony, com a Nintendo, né? Empresas aí gigantes também. No segmento de nuvem, concorre com a Google, com a Amazon, com a Apple, e com a Apple, né? Então, assim, é uma empresa que tem concorrentes de peso, empresas muito boas, as melhores empresas do mundo estão concorrendo com a Microsoft em todos as suas linhas de negócio. E para finalizar, vamos dar a minha nota aqui na empresa, que eu tenho esquecido de dar aqui a nota para as empresas, mas para o setor eu vou dar a nota 4, porque ela é uma empresa gigantesca, tá em muitos setores, tem setores que eu acho que são muito promissores, que eu gosto muito, que tem altas barreiras de entrada, que tem muito crescimento pela frente, como gaming e nuvem, e tem ali setores que ela trabalha, que é, por exemplo, o setor corporativo com o LinkedIn e com o pacote Office, que eu acho que são um pouco mais frágeis, então eu tiro um ponto dela por conta disso, né? Empresa nota 8, então ela é uma empresa muito sólida, com um caixa robusto, com margens ótimas, mas ela tem um crescimento um pouco mais maduro, então eu dou uma nota aqui mais baixa para ela, se ela conseguir impulsionar o crescimento dela com esses novos lançamentos que ela tem pensado, né, com essas novas tecnologias, com aquisições relevantes como da Blizzard, aí eu daria uma nota maior para ela. E governança nota 5, não encontrei na minha pesquisa assim, nenhum motivo para tirar nota da Microsoft. Eu acho sim que eles poderiam fazer apresentações melhores para os investidores, mas é comum nos Estados Unidos ter apresentações ali, enfim, super simples, né? Nem vídeo sobre a empresa, nem nada.
então eu não vou tirar a nota dela por uma coisa dessa, né? Mas se ela fizesse apresentações melhores, um Investor Day mais legal, eu aumentaria aqui a nota dela se desse, né? Mas como não dá, o máximo aqui é a nota 5. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos e até o próximo vídeo.